Gojira Kesenkido Zooshoku Toshi é um longa de animação de 2018, produzido pela Toho em parceria com a Polygon Pictures, que é sequência do longa de 2017 Gojira Kaiju Akuse. Ele também foi dirigido pela mesma dupla do longa anterior, o Shizuno Kobun e o Seshita Hiroyuki. A história também é do Urobuchi Gen, só que o roteiro é em parceria do Urobuchi com o Murai Sadayuki e o Yamada Tetsuya. E assim, o título é um pouco meio difícil de traduzir. É algo como Gojira, a batalha decisiva da cidade de proliferação manobrável. A ideia de uma cidade que ela pode se expandir, mas ela também pode ser pilotada. Em português eu acho que virou a cidade no limiar da batalha ou algo assim. Ele dá continuidade aonde o Gojira Kaiju Akuse parou, né? E no final do Gojira Kaiju Akuse, spoiler, né? Então vejam lá primeiro, porque não tem como não tratar disso aqui, é que o plano ali do Haru, executado ali pela equipe de humanos que desembarcou da Aratungo na Terra, eles conseguem executar, eles conseguem matar o Gojira, mas daí eles descobrem que quem eles mataram não era o Gojira, mas sim é um outro Kaiju que surgiu nesse tempo. E com a morte desse outro Kaiju, o Gojira que estava dormindo, ele desperta. E o Gojira, ele continua crescendo durante esses 19.200 anos em que eles estiveram fora. Então o Gojira agora é um monstro de 300 metros de altura. É praticamente uma montanha, que dá ainda mais ênfase nessa ideia que eu comentei lá no outro vídeo do Sublime, né? Do Gojira como essa força da natureza absoluta, que é impossível de ser confrontada. E a trama aqui nesse longa é basicamente sobre os sobreviventes do ataque do Gojira verdadeiro que despertou, em um dilema que eles têm que decidir se eles vão ficar na Terra e tentar derrotar o Gojira, que é um monstro muito, muito maior do que eles tinham imaginado originalmente, ou se eles vão se mandar fugir da Terra, tentar achar outro lugar, só que a Aratungo não tem energia suficiente para manter eles vivos muito tempo em uma outra longa busca. E os riscos ali são altos porque eles conseguem estimar que o Gojira, agora com 300 metros, ele conseguiria inclusive destruir a Aratungo que está na órbita da Terra. Então os personagens acabam nesse dilema e o Haru, que é o sujeito que é obcecado por destruir o Gojira, ele não quer abandonar a Terra, ele quer ficar e lutar, porque ele quer retomar a Terra, como eu falei antes, porque ele acredita que retomar a Terra do Gojira é retomar a dignidade da humanidade. E essa série de longas, ela abraça muito a ideia de que ela é uma obra de ficção científica. E quando eu falo de ficção científica, é aquela ideia de uma obra de ficção que pega ideias, conceitos da ciência e extrapola esses conceitos para discutir questões sociais e de natureza humana. De novidade aqui para o contexto da trama, está que os humanos ali da equipe que desembarcou da Aratungo, eles descobrem que existe uma espécie humanoide vivendo na Terra, que são os Hutua. E os Hutua, eles são humanoides que vivem num vale onde o pólen metálico que provoca as interferências magnéticas e torna ali o ar não propício para a vida humana, ele não chega lá. Então é um lugar em que as espécies antigas, que não se adaptaram ainda aos kaijus, conseguem sobreviver. Só que os Hutua, eles estão adaptados para sobreviver mesmo no ambiente do pólen metálico e entre as outras plantas e animais que se adaptaram a coexistir com os Gojiras e com os kaiju. Só que ao mesmo tempo que eles são humanoides, eles não são exatamente humanos como a gente entende como humanos. Nessa ideia da ficção científica, né, de extrapolar a partir de conceitos da ciência, tem um personagem ali na equipe do Haru, que é o Martin Lazari, que ele é o especialista ali em biologia ambiental. Então muitas das discussões, das ideias que partem da ecologia e da antropologia, partem desse personagem. E o Lazari, ele vai propor algumas ideias de como os Hutias existem ali na Terra. Uma é que eles são humanos que sobreviveram ali aos kaiju e se adaptaram e evoluíram, mas outra é que talvez eles sejam insetos que evoluíram através de uma evolução convergente que se aproximaram de humanos. Porque de qualquer forma eles têm características que são de humanos, mas ao mesmo tempo eles têm características que são de insetos. E uma das hipóteses que o Lazari vai levantar é que aquele planeta, ele todo se adaptou ao Gojira. O Gojira que eles descobriram agora, que é uma criatura que continuou crescendo, que tem 300 metros de altura, os próprios Hutua chamam ele de a montanha, porque ele é ali uma força da natureza tão grande que se torna um
um elemento ali da paisagem, as outras espécies, para sobreviverem, tiveram de se adaptar ao Godira, incorporando características dele para sobreviver. E o Lazare ele vai propor que esses Rutia que sobreviveram, esses são humanoides que sobreviveram porque eles também se adaptaram, eles assimilaram características de algum outro kaiju, e a partir dessa assimilação de características de algum outro kaiju, eles se tornaram aptos para viver naquele mundo em que os kaijus são a força dominante e conduzem ali os rumos da evolução. Só que com o encontro dos Rutua, toda aquela dinâmica de superação do humanismo que eu falei que aparece no filme anterior, de alcançar uma sociedade pós-humana num contexto em que todos são iguais na miséria, todos perderam tudo, e as hierarquias, as riquezas e as posses deixaram de existir, e eles conseguiram superar os preconceitos do humanismo e se tornar essa sociedade pós-humana equilibrada. Quando esses humanos da Aratungo, eles chegam na Terra, se deparam com a perspectiva de talvez poder recuperar a Terra, talvez nós possamos vencer o Godira, talvez nós possamos retomar a Terra, talvez essas riquezas naturais sejam nossas de novo. Só que daí eles encontram uma população local, nativa, que ocupa aquelas terras e que vive ali em harmonia com aquele ambiente usando aqueles recursos. E os Rutua, eles são uma releitura do povo da Ilha Infante, lá do filme da Mothra, de 1961. A Mothra, esse kaiju, que ela é uma divindade que protege o povo da Ilha Infante. A Ilha Infante é uma ilha imaginária, mas ao mesmo tempo que ela é ficção, ela se propõe a ser uma alegoria para o povo da Indonésia. E tem todo um longo histórico de colonialismo do Japão em relação à Indonésia. Inclusive, muitas das ações do Japão durante a Segunda Guerra Mundial foi para ocupar a Indonésia, a Micronésia e várias regiões ali do sudeste do Pacífico. E várias narrativas racistas que os ocidentais tinham em relação às populações africanas e americanas, os japoneses vão importar isso e vão usar isso em relação aos indonésios e aos polinésios e aos povos ali do sudeste asiático. Tanto que eu tenho um vídeo que eu falo sobre o Bokendankichi, como vários elementos da iconografia estadunidense que tinham uma origem racista foram assimiladas pelos japoneses e usadas para representar os povos da Indonésia e justificar o colonialismo. Então o povo da Ilha Infante, no cenário ali dos filmes de kaiju da Toho, eles são essa alegoria para o povo ali da Indonésia. Inclusive a canção sagrada ali da Mothra, cantada pelas duas fadas ali que são guardiãs da Mothra, é cantado no idioma indonésio. Os indonésios acessam muito a cultura japonesa, né? O que a cultura estadunidense é para a América Latina, a cultura japonesa é ali para a Indonésia, nessa grande produção mainstream que é vendida, empurrada ali. Então colocar a Mothra nesse contexto, ao mesmo tempo que mostrava ali aqueles povos como nativos numa visão tanto primitivista deles, é dar uma representatividade para essas populações, né? Então os Rutua, eles são uma releitura do povo da Ilha Infante e eles vão ter uma iconografia, eles vão ter ali toda uma estética para remeter a elementos visuais de populações das ilhas ali do sul do Pacífico da Indonésia. E os Rutua, diante ali da equipe da Aratungo, eles vão contar que eles estão ali para matar o Godira, e os Rutua, eles não vão se opor ao Godira, porque eles falam que o Godira é o inimigo da deusa deles. A deusa deles tentou lutar com o Godira e ela foi derrotada, e só sobrou um ovo. Então eles entendem que o Godira é uma força poderosa enorme, que está em oposição a eles, mas eles também entendem que eles não têm força para lutar contra o Godira. A ideia de que é impossível a gente derrotar a natureza. Se a gente for brigar com as grandes forças da natureza, nós vamos acabar perdendo, se dando mal sempre. Eles decidem que eles não vão impedir a equipe da Aratungo de tentar enfrentar o Godira, mas eles não vão entrar nessa briga porque eles preferem viver em harmonia ali com a natureza, e o Godira como uma força da natureza, eles preferem aceitar a existência do Godira e tentar viver em harmonia com ele, mesmo às vezes ele sendo danoso contra eles. Então a equipe ali da Aratungo tá numa de vamos desembarcar nessa terra, vamos derrotar as forças da natureza, vamos ocupar, vamos pegar os recursos para nós e vamos pegar essa terra para nós. E os Rutua tá, não, nós estamos vivendo aqui de bem com a natureza, tem essas forças da natureza, mas a gente não vai lá brigar com eles, a gente vai ficar aqui no nosso espaço, que aqui no nosso espaço tem o suficiente para nós nos sustentarmos e manter nossa vida. Então não tem por que a gente sair para conquistar, para derrotar a natureza, para matar as outras espécies. Então o que vai acontecer? No mesma forma ali que eu falei antes, sobre como, da perspectiva dos humanos da Aratungo, eles eram exilados de uma terra que foi colonizada por uma força estrangeira, que são os Kaiju, na dinâmica dos humanos da Aratungo em relação aos Rutua, esses pontos se invertem. A equipe da Aratungo são os colonizadores e os Rutua, eles são os nativos que estão ali vivendo naquela terra de boa, e daí chega esses caras da Aratungo, dizem que aquela terra foi deles
porque um dia no passado mítico, 19.200 anos atrás, aquela terra foi deles, então por isso eles têm direito àquela terra, e dane-se de quem tá ali, por isso eles têm direito de matar as novas espécies que ocuparam aquele lugar para retomar aquela terra que por direito seria deles. E tem um ponto ali que alguns dos Bilus Saludos chegam a dizer que se eles tiverem que enfrentar e derrotar os Hutua para retomar a terra, eles vão fazer isso. Então o que acontece? Toda aquela dinâmica de uma sociedade pós-humanista que superou as diferenças de etnias, culturas e credos, no momento em que eles estão na terra, que eles veem que tem várias riquezas naturais ali para serem apropriadas e que tem uma tribo nativa que já está ocupando aquele lugar, que pode atrapalhar o interesse deles em relação àqueles espaços e àqueles recursos, toda essa harmonia pós-humanista se mostra muito frágil e começa a se desfacelar. Os Bilus Saludos também chegam um ponto em que eles olham para os Hutua e começam a falar: ah, não, esses aí são inferiores, eles são selvagens. Começa a animalizar eles, essas pessoas inseto. Olham a cidade deles subterrâneas e falam: isso aí parece um formigueiro, não é uma cidade, é um formigueiro, é um habitat de insetos, é um habitat de animal. Tem um momento ali que o Lazare ele começa a identificar elementos culturais complexos na cultura Hutua e começa a falar, que aquela cultura deles, apesar de ser diferente do que eles conhecem, também é extremamente complexa. E alguns Bilus Saludos falam: não, eles são selvagens. Qualquer selvagem consegue fazer uns rabiscos, não significa que eles são inteligentes, que eles podem escrever. Então os Bilus Saludos, diante dos Hutua, eles têm toda uma visão que é extremamente primitivista, é uma visão de colonialista chegando numa população de uma outra cultura e tratando eles como selvagens, como inferiores. Então toda aquela harmonia pós-humanista, ela se mostra extremamente frágil. Ela funcionava porque todo mundo era igual na miséria. Quando começam a ter oportunidades de acúmulo de riqueza, de ocupar terras, de se apropriar de recursos naturais, as disputas internas das diferentes culturas e das diferentes espécies começam a se intensificar. E para nós entendermos aqui as analogias ali que o Shizuno, o Seshita e o Urobuchi eles estão trabalhando, é importante a gente entender da onde é que saiu essa ideia dos Bilus Saludos. Porque Bilus Saludo, Salu, vem de Saru, que é macaco em japonês. E quando eles chegaram na Terra, eles contaram que eles vieram do terceiro planeta de um sistema estelar que foi destruído por um buraco negro. Os Bilus Saludos, eles não apareceram do nada aqui. Eles são uma releitura do povo do terceiro planeta do buraco negro, que apareceu pela primeira vez em Gojira Tai Mecha Gojira de 1974. O penúltimo filme ali do Gojira da Era Showa, em que o povo do terceiro planeta do buraco negro, que eles são uma espécie humanoide, mas que tem características de macaco, são símios humanoides, um grupo dessa espécie chega na Terra para conquistar a Terra. Eles chegam como colonizadores. E para conquistar a Terra, eles constroem um Mecha Gojira, que é um mecha na tradição dos Super Robots, aquele robô mais ou menos inteligente, semi-autônomo, que executa funções a partir de comandos feitos à distância, e eles criam esse robô para se passar pelo Gojira e usar eles para conquistar a Terra. Eles vieram para colonizar a Terra. E no longa anterior, no Kaiju Okuse, é contado que quando os Bilus Saludos chegaram na Terra, eles se propuseram a fazer uma arma para derrotar o Gojira, que é um Mecha Gojira, um Gojira robô, para enfrentar os Kaiju. Só que o Gojira destruiu o laboratório antes deles conseguirem ativar o Mecha Gojira. Toda a pesquisa deles, os dados, tudo se perdeu. E o Matthews chega a levantar a hipótese no Kaiju Okuse de que o que aconteceria se os Bilus Saludos tivessem conseguido ativar o Mecha Gojira e eles tivessem derrotado o Gojira, e depois eles teriam o controle da arma mais poderosa da Terra, que impediria os Bilus Saludos de tomar a Terra dos humanos. Então, os Bilus Saludos, eles são exilados, mas eles chegaram na Terra, talvez com algumas intenções não tão harmônicas assim, que eles quisessem tomar a Terra para eles, ou talvez se integrar na população humana, mas assumir a liderança. E os Bilus Saludos, eles têm um discurso de que emoções atrapalham o desenvolvimento social e científico. A cultura deles cultua a lógica, a racionalidade, mas ao mesmo tempo que eles cultuam a lógica e a racionalidade, eles também cultuam a ideia da vitória sobre grandes desafios. Eles gostam de conquistar, de derrotar inimigos. E ao mesmo tempo que eles falam sobre a importância de ser neutro,
cientificamente, de não dar muito espaço para emoções, em alguns momentos nessa história eles vão demonstrar sim que eles têm bastante emoções. E as emoções deles são até bastante intensas quando tá dentro de algumas perspectivas ali que eles gostam, como a ideia da conquista. Quando é sobre conquistar, eles ficam todos empolgados e deixam transparecer essas emoções que eles dizem que não tem. E nessa série de longas tem dois bilussaludos que tem mais protagonismo. Um deles é o Tenente Coronel Muluelo Galugu, que é um oficial de patente mais alta que veio junto na equipe que desembarcou na Terra para matar o Gojira, e o outro é o Major Riluelo Belubê. E o Belubê, ele é bastante amigo do Haru, e o Belubê, ele também admira muito o Haru, do mesmo jeito que o Metphis dos Exifs admira o Haru. Só que é por motivos um pouco diferentes, assim. O Metphis, ele tem toda uma admiração pelo Haru, porque ele vê no Haru um humano que vai contra as ideias da maioria. O Haru tem essa tendência de ser subversivo, de desafiar as instituições, de desafiar as ideias dominantes. E o Metphis admira o Haru por causa disso. Já o Belubê, ele admira o Haru pela perseverança do Haru, como o Haru decide uma coisa e ele vai até o fim, não importa o que seja. O Haru decidiu que vai matar o Gojira, e ele faz tudo o que ele pode para matar o Gojira, ele se empenha na causa e não desiste, não importa as dificuldades, não importa o que dá errado, o Haru persiste, ele pensa num jeito para contornar as dificuldades e não tira o objetivo dele de vista. Ele está sempre ali para cumprir o objetivo. E o Belubê admira muito isso no Haru. Ele vê que o Haru é um humano diferenciado, que tem algo mais, porque ele tem essa determinação que o Belubê identifica como algo parecido com esse ímpeto de conquista, de vitória, que é bastante cultuado ali pelos bilussaludos. O Belubê vê o Haru como um humano que é mais parecido com os bilussaludos do que a maioria dos humanos. Por isso ele seria um humano mais forte, mais apto. Mas nesse contexto de matar o Gojira, de encontrarem ali os Hutua, como eu falei antes, essa ideia de sociedade pós-humanista começa a se fragmentar, porque começa a se destacar as diferenças entre os humanoides que chegaram da Aratrungô e os humanoides que já habitam a Terra. Os interesses deles ali não são os mesmos. Os interesses dos humanos, dos bilussaludos e dos Exif é mais ou menos o mesmo a princípio, que é retomar a Terra e ter um lugar para viver. Só que o que fazer com a Terra depois disso, como reconquistar essa Terra, não é exatamente igual. Os valores culturais são diferentes. Então, quando eles têm acesso à possibilidade de retomar essa Terra e toda a riqueza dessa Terra, os pontos de vista culturais começam a se acirrar e começam a aparecer as competitividades e as dissidências entre eles. Se torna bem claro que essa sociedade pós-humanista harmônica é impossível na Terra, ela só é possível na miséria no espaço. Diante das riquezas, é impossível sustentar essa sociedade, porque as diferenças sobre o que fazer com os recursos, como acessar as coisas, são bastante grandes para cada cultura. Como essa ideia de sociedade pós-humanista, talvez ela seja utópica. E a trama se desenrola com os bilussaludos encontrando indícios de que o Mecha Gojira talvez não tenha sido completamente destruído. E daí dá toda uma nova esperança para eles, porque, segundo os bilussaludos, se eles conseguirem recuperar o Mecha Gojira, eles podem usar o Mecha Gojira para destruir o Gojira e vencer. E quando o Belubê, o Galugu, eles encontram esses indícios de que o Mecha Gojira pode ainda estar funcionando, a neutralidade emocional deles vai toda pro saco, porque eles ficam completamente empolgados diante daquela que pode ser a maior façanha que a cultura deles já realizou, né? A tecnologia, a arma definitiva, a chance de conseguir derrotar o Gojira usando elementos da cultura dos bilussaludos. Eles ficam completamente empolgados. Então a gente vê que esse papo deles de abandonar as emoções, da lógica pura, isso é papo, porque eles, apesar deles cultuarem isso culturalmente, biologicamente eles não conseguiram superar isso. Eles ainda são influenciados pelas emoções. Eles ficam completamente empolgados porque o Mecha Gojira, ele foi feito do que eles chamam de nanometal. É um metal com nanotecnologia, que pode assimilar outras matérias e transformar em mais nanometal e assim se expandir. E o Mecha Gojira, quando ele aparece pouco assim em flashbacks, ele parece ter uma leve estrutura que remete ao Gojira, para ter essa ideia ainda de ser um Mecha Gojira, mas ele é totalmente pontiagudo, com uma visão não confortável, assim. O Seshita, ele fez os primeiros rascunhos e pediu para a equipe dos designs de Mecha criarem a partir daqueles rascunhos. E a referência que ele deu foi um ouriço do mar, que ele queria um Mecha Gojira que remetesse a um ouriço do mar, porque o ouriço do mar, ele é uma forma de vida, mas é uma forma de vida que não tem nada a ver com a nossa percepção
percepção humana de que é uma forma de vida, né? Nós olhamos para o urso do mar é um animal, ele é uma criatura viva, capaz de ter percepção e de agir por si próprio. Só que ele não tem nada a ver com nós, assim, visualmente. Ele não tem braços, ele não tem pernas, ele não tem cabeça, ele não tem olhos. Então é uma forma de vida, mas que nós não temos referência de acordo com os nossos termos de como viver no mundo, né? Não dá para ser humanista em relação ao urso do mar. Se eu usar o ser humano como medida para entender as experiências e a existência de um urso do mar, não vai dar certo, porque não tem absolutamente nada a ver. Então é uma forma de vida que nós não conseguimos nos reconhecer e nós não conseguimos ter relações com ele, interagir com ele, ter uma relação de sociedade. Não dá para ter um urso do mar como animal de estimação e ele não vai interagir com a gente como um gato e um cachorro. E o Seshita destaca a importância para ele do Mechagodzilla nessa história ter essa forma que não se pode ser identificável com o humano. E mais pra frente eu vou falar mais por isso, sim. Mas isso é algo muito importante pro conceito aqui geral da história. E para um outro tema aqui que o Seshita, o Shizuno e o Urobuchi vão trabalhar ao longo dessa história, que talvez seja o tema ali central, a discussão mais importante aqui desse filme. Quando eles chegam até o Mechagodzilla, eles descobrem que a inteligência artificial ali na cabeça do Mechagodzilla sobreviveu e ela continua se expandindo, e ela se expandiu assimilando matéria orgânica do mundo em volta e crescendo a partir de algumas referências que tinham ali na programação dele. E ele continuou se expandindo por 19.200 anos. E o resultado foi que quando eles chegaram, o Mechagodzilla, da cabeça decepada, tinha se transformado em todo um complexo industrial, que eles chamam de Mechagodzilla City. O Mechagodzilla, crescendo em 19.200 anos, ele virou uma cidade totalmente autossustentável, cheia de recursos. E os bilusaludos veem aquilo e ficam fascinados. Pô, agora a gente vai derrotar o Godzilla, não tem erro. E que aquela grande cidade enorme, aquele todo mega complexo tecnológico feito de nanometal, aquilo ali é a maior obra da cultura da sociedade bilusaludo. Aquilo ali é todo o conhecimento deles, o auge do conhecimento deles científico, que foi deixado ali e cresceu sozinho e se desenvolveu sozinho e se transformou numa cidade, assim. E o Seshita comenta ali que, para a ideia da cidade, a forma final do Mechagodzilla, cuja referência era um urso do mar, algo que não poderia ser identificado ali, visto como um igual para um humano, para a cidade, ele instruiu os designs a pensar como um fungo crescendo numa placa de Petri. Uma placa de Petri é aquele recipiente que se usa para colocar substâncias e elementos que vão ser examinados no microscópio. E a ideia é se tu deixar um pequeno fungo ali e deixar ele crescer por conta própria, como ele cresce. Mechagodzilla City é para pensar a tecnologia, a nanotecnologia, ali, o auge da ciência humana industrial, crescendo como se fosse um organismo vivo, crescendo como se fosse um fungo. Que, de novo, é muito importante que o Mechagodzilla, mesmo nesse estágio final dele, seja algo que remeta a uma forma de vida, um fungo. O fungo é uma forma de vida natural da Terra, mas é uma forma de vida que não tem relação nenhuma com a experiência humana de estar vivo. É uma outra tipo de forma de vida que a gente olha e não consegue se identificar. Então a ideia era essa. E é importante para a discussão central aqui do filme isso, que o Mechagodzilla ele seja similar a algo vivo, apesar de não ser exatamente vivo no sentido biológico, que já é uma discussão, né? Um material tecno-orgânico que cresce, se alimenta, se desenvolve, se reproduz sozinho. Ele não seria vida, apesar de não ser biológica, mas é uma vida que não tem nenhuma das referências e da experiência humana de vida. Que nos leva de novo lá à ideia do pós-humanismo. A ideia de quebrar o humano como paradigma, e se a gente colocar a vida como paradigma, vamos respeitar tudo que é vivo. O Mechagodzilla, ele não estaria vivo, mesmo não sendo biológico, a gente não pode equiparar ele a um ser vivo, e se ele é vivo, ele não tem direitos, ele também não é um sujeito. Tirar do Mechagodzilla uma forma que pode ser aproximada de uma forma animal, que nós humanos conseguiríamos nos identificar e ver como iguais a nós, e ver como similares a nós, e dar para ele uma forma que remete a algo vivo, mas que é impossível de nós nos vermos como iguais. Para poder pegar essa perspectiva do pós-humanismo e levar ao limite. Só que não tem nada a ver com nós, a gente não se identifica. Eles não têm braço, perna, cabeça, olho, ele não pensa e se comporta como nós. Ele nem é
orgânico, mas ele tá vivo, então ele também não é um sujeito, pela perspectiva pós-humanista, ele também não deveria ter direito à vida. Então a importância de tirar a forma humanoide ou animal do Mechagodzilla é para levar essa discussão do pós-humanismo até o ponto máximo. Mas o Mechagodzilla City, ele também personifica os valores da cultura Bilu Saludo ao extremo, ao máximo, que é uma cultura que cultua a ideia de progresso científico e tecnológico como o elemento mais importante para conduzir a sociedade. O que é importante pelos Bilu Saludos? A lógica tecnicista é pegar os elementos, os recursos naturais, se apropriar deles, industrializar eles, para usar como matéria-prima para um desenvolvimento que é todo tecnicista, que é todo tecnológico, que é todo industrial, e não se importa com o ecossistema ali em volta, que é muito parecido com a lógica positivista industrialista ocidental, que é chegar num lugar, ó, a gente chegou num ambiente novo, vamos pegar todos esses recursos naturais aqui, vamos se apropriar deles e vamos transformar em matéria-prima para o progresso da indústria humana. E isso ser usado como parâmetro para medir o quanto uma sociedade é desenvolvida ou não. E desse ponto de vista, que é completamente positivista, olhar para os Hutua, que parecem muito populações não ocidentais, e olhar para esses caras, esses caras são selvagens. Então os Bilu Saludos aqui, eles vão ser uma grande alegoria para esse ponto de vista humano, que é o positivismo ocidental, que é essa lógica colonialista, que vê o progresso, o desenvolvimento do capitalismo e da indústria como a coisa mais importante e dane-se todas as consequências que estão em volta. Tem uma população ali, tudo bem a gente matar eles, retirar eles para pegar os recursos, eles são selvagens mesmo e vai ser pelo progresso. Tem umas plantas e uns animais ali, tudo bem a gente extinguir eles, é em nome do progresso, é para expandir a nossa cidade, é para expandir a nossa indústria. Então, ao mesmo tempo que os Bilu Saludos, eles são um povo extraterrestre, eles são um povo extraterrestre que tem características que são muito humanas, que são muito específicas e presentes no positivismo da cultura ocidental, no culto à industrialização, no culto ao crescimento urbano, no culto à produção econômica e dane-se a consequência do que acontece com os outros elementos ali. A ideia de que se mede o desenvolvimento de uma sociedade pelo quanto ela consegue pegar os recursos naturais e manipular o ambiente para colocar tudo isso a favor do desenvolvimento econômico e industrial. E todo o resto é acessório que só existe para fazer com que o desenvolvimento econômico e industrial seja acelerado. E outras populações que não seguem essa mesma linha são consideradas inferiores, selvagens, bárbaras. Então os Bilu Saludos, eles são muito humanos nesse ponto de vista. E que o Urobuchi vai mostrar ali, toda essa ideia do pós-humanismo só funcionou porque não existiam recursos para disputar, porque não existiam posições hierárquicas para disputar. Tava todo mundo sendo igual porque não tinha riqueza nenhuma para ser dividida, para ser compartilhada, para ser disputada. Agora, de volta na Terra, todos os recursos naturais estão dispostos ali, toda a riqueza material está disposta ali. E agora todo mundo vai competir por quem vai conseguir conquistar essas riquezas e como se deve usar essas riquezas. E as culturas diferentes, com pontos de vista diferentes, humanos, Hutias, Bilu Saludos e Exifs, eles vão acabar entrando em choque de novo. Então essa sociedade pós-humanista harmônica só pôde existir num mundo em que não tinha riqueza nenhuma, em que os sujeitos não estavam cobiçando as coisas umas das outras, não tinha, eu vou ter mais do que outro se eu pegar isso aqui tudo pra mim primeiro. Então, de certa forma, se o primeiro filme ele parece um tanto otimista, esse aqui parece o contrário, ele parece pessimista. Olha só como todo aquele otimismo, toda aquela sociedade harmônica, aquilo ali era utópico, aquilo ali era um sonho, como nós não conseguimos sustentar ela por muito tempo. Mas apesar das diferenças culturais se tornarem mais explícitas, tem um objetivo comum aqui entre os humanos, os Bilu Saludos e os Exifs, que é derrotar o Godzilla. Se eles não derrotarem o Godzilla vai continuar sendo a forma de vida dominante da Terra que conduz à evolução do planeta, né? Sem o Godzilla, os humanos, com a capacidade industrial deles, faziam com que o planeta se desenvolvesse conforme eles queriam. Quando o Godzilla surgiu, o Godzilla é mais poderoso que os humanos e agora o planeta não segue mais o projeto de desenvolvimento humano, ele segue o desenvolvimento do Godzilla. E para se retomar o planeta, tem que se destruir o Godzilla. Como eles ainda têm um objetivo em comum, não tem riqueza para repartir, para disputar, enquanto o Godzilla estiver ali no poder, eles conseguem trabalhar juntos ainda. Então o grande plano é usar o Mechagodzilla City para derrotar o Godzilla. Então se faz todo um plano em volta disso, usar as capacidades e o potencial do complexo industrial de nanometal para fazer uma armadilha e destruir o Godzilla. Só que no processo, de novo ali as tensões entre o ponto de vista humano e dos Bilu Saludos começam a entrar em choque,
os Bilusaludos completamente fascinados com a ideia do Mechagodzilla City, né? Com o ápice do desenvolvimento da criação deles. Eles criaram uma coisa que foi o Mechagodzilla, e o Mechagodzilla começou a se desenvolver sozinho, né? Tu tem um filho e teu filho faz uma coisa fantástica, incrível, e teu orgulho, pô, esse aqui é o meu filho. Eles têm mais ou menos isso, completamente empolgados com aquilo, fascinados com aquilo. E chegou um ponto que, para executar bem o plano, eles ainda nessa ideia de ser lógicos, de serem eficientes, né? A ideia da eficiência deles e da lógica deles está relacionada com um ponto de vista que é positivista, né? O melhor é produzir mais, o melhor é conseguir resultados numéricos mais altos. Eu quero fazer uma arma, então o bom mesmo é fazer a arma mais eficiente possível, não importa o preço. Os Bilusaludos, eles começam a se deixarem ser assimilados pelo nanometal para se fundirem com a Mechagodzilla City, e a consciência deles fazer parte da Mechagodzilla City e ajudar no processamento de dados. Então eles começam a voluntariamente deixarem a serem absorvidos pelo complexo. E eles propõem isso para alguns humanos, e os humanos ficam completamente horrorizados, porque mesmo eles alcançando por um tempo uma sociedade harmônica pós-humanista, a cultura humana é muito centrada no ideal humanista, de ver o humano como centro do mundo à medida de todas as coisas e de valorizar o humano acima de tudo. Os humanos não querem deixar de ser os humanos. Eles têm muito apego a serem humanos, eles têm medo de perder a humanidade, né? Tanto que quando a gente quer ofender alguém que se corrompeu, tu virou um monstro, tu deixou de ser humano, tu compara a pessoa com um animal, tu quer dominar um sujeito, ou tu animaliza ele, ou tu transforma ele num objeto. Então a gente tem muito na nossa cultura ver o humano como paradigma, como algo mais importante, e nós temos medo de deixarmos de ser humanos. E os Bilusaludos, eles não têm isso. Mais importante que o humanismo deles é o positivismo deles, é o progresso. Então, se for pro bem da cultura e o bem da espécie deles, tudo bem eles deixarem de ser Bilusaludos e serem assimilados pela Mechagodzilla City. Então eles voluntariamente abrem mão da sua condição de sujeitos individuais. E para eles está tudo bem, porque na cultura deles o mais valorizado é o que? É a eficiência. Se eles se fundindo naquela tecnologia e todos virando uma coisa só, tá tudo bem, vai ser mais eficiente, então beleza, vamos nessa. E para nós humanos isso é uma coisa aterrorizante, né? Uma coisa que nos dá medo. Imaginem vocês, pessoas, se fundirem com uma tecnologia e perderem completamente a capacidade de autodeterminação, perder a vontade própria, perder a identidade própria e se fundir com os outros sujeitos. Mas ao mesmo tempo parece muito com a ideia de iluminação budista, a gente se entender que todas as coisas são feitas do mesmo elemento e a nossa individualidade é uma ilusão. Então pro budismo, talvez, se fundir com a Mechagodzilla City seja alguma coisa até interessante, seja uma coisa legal, aceitável, boa. Mas pro pensamento ocidental é uma coisa horrível, uma coisa abominável. Então os Bilusaludos, eles aceitam alcançar uma espécie de iluminação budista, mas através do uso das tecnologias avançadas, que nos leva a outro ponto, que é a ideia do transhumanismo. Essa ideia de transhumanismo, ela já aparece em alguns textos lá da década de 1940, de 1950, com a ideia de alguns filósofos e teóricos que vão falar sobre o uso das novas tecnologias que estavam surgindo ali no século XX, elas deveriam ser todas empregadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vamos pegar essas tecnologias e vamos focar o desenvolvimento delas para melhorar a nossa qualidade de vida material, no sentido de melhorar a nossa saúde, melhorar como os nossos corpos funcionam. E quando surge ali, se estabelece o pensamento pós-humanista, ali nas décadas de 1970 e 1980, essas ideias elas vão se combinar com o pós-humanismo e vão resultar na ideia do transhumanismo. Acho que um bom exemplo, assim, para dar uma ideia do transhumanismo, tá no Count Zero, que é o livro que é a continuação do Neuromancer, que é considerado o primeiro romance ali cyberpunk, né? Que é do William Gibson ali, que é um dos fundadores do cyberpunk. E o cyberpunk, eu já falei bastante isso no vídeo lá do Genocyber, vocês podem dar uma olhada, mas como o cyberpunk ele surge do encontro das teorias do pós-humanismo com as teorias da pós-modernidade. Então essas ideias de pós-humanismo, de transhumanismo, vão estar muito no cyberpunk. E no Count Zero, o vilão ali da história é um grande empresário, mas esse grande empresário, ele só se comunica com as pessoas através de ligação, de holoimagem. E ele parece ser bastante velho, mas ele está vivo ainda porque ele foi aos poucos substituindo órgãos dele. Um órgão parou de funcionar, troca e coloca outro. O outro parou de funcionar, vai substituindo um por um, até que chegou um ponto em que a única coisa que sobrou dele é o cérebro. É o cérebro todo ligado em aparelhos, que ainda mantém o cérebro dele vivo, e o cérebro dele conectado na internet, que ele pode ligar, mandar uma mensagem, tudo pela internet. Só que o que
ele deseja agora? O cérebro dele ainda é o ponto fraco, porque é a única parte que é orgânica que pode morrer. Então ele quer conseguir acesso a uma tecnologia para pegar a consciência dele e jogar a consciência dele na nuvem. Porque se ele conseguir transferir a mente dele para a nuvem da internet, ele se tornaria imortal. E isso parte muito das ideias, né, de novo, do pós-humanismo, pegar o pós-humanismo e usar um exemplo ao extremo. Se o humano não é o parâmetro mais para decidir o que é o bem de valor máximo que a gente deve proteger, é a consciência e a individualidade. Se um sujeito, ele deixa de ter o corpo físico dele e transfere a consciência dele para a internet, mas a consciência dele continua existindo, ele deixaria de ser humano, mas ele ainda não é um sujeito, se ele ainda tem pensamento, se ele ainda tem sentimentos. E se um sujeito tem pensamentos e sentimentos, ele não deveria ter o direito dele à vida preservado? Ele não deveria ser respeitado como sujeito? Então o transhumanismo fala sobre o uso das tecnologias para melhorar os nossos corpos, entendendo que o limite da evolução e do desenvolvimento humano tem um teto. A gente pode evoluir, a gente pode se adaptar e desenvolver até um limite. Quando chegar um limite, a própria natureza dos nossos corpos orgânicos não permite que a gente avance mais. E para a gente avançar mais, nós teríamos que nos apropriar dessas tecnologias que nós criamos e usar essas tecnologias para melhorar os nossos corpos. Imaginem manipular geneticamente o nosso DNA para nos tornarmos imunes a certas doenças. Imagina descartar um olho defeituoso e colocar um olho biônico que enxerga melhor, daí eu não preciso mais usar óculos. Ou ainda, mesmo uma pessoa que não tem nenhum problema de visão, poderia descartar seus olhos sãos e colocar olhos biônicos que veem muito melhor, que conseguiriam enxergar muito mais longe, com muito mais nitidez, que teriam visão noturna, visão infravermelha. Então a ideia de que a evolução humana orgânica tem um teto, mas esse teto a gente não precisa se conformar com ele. Nós podemos usar as tecnologias que nós mesmos inventamos. Se a gente for pensar, isso não seria contra a natureza, porque a natureza humana é usar ferramentas e criar tecnologias, faz parte do comportamento da cultura e da natureza humana. Então nós usarmos as ferramentas que nós criamos não vai contra a natureza do ser humano. Pegar essas ferramentas e incorporar nos nossos corpos para melhorar eles. E melhorando eles a um ponto de que talvez, se a gente modificar muito eles, nós deixaríamos de ser humanos. Né? Imagina se eu me modificar todo a ponto de não sobrar nenhuma das partes originais. O paradoxo lá do navio de Teseu. Imagina se eu transferir minha mente para a nuvem, para um computador, meu corpo morreu, mas eu continuo existindo na nuvem. Então a ideia é de que os humanos podem evoluir, mas essa evolução pode fazer com que nós deixemos de ser humanos. Mas partindo do ponto de vista da teoria pós-humanista, em que o humano não é o paradigma mais importante, mas sim é a consciência, o sentimento, é a autodeterminação, então tudo bem a gente deixar de ser humano. Não é algo necessariamente ruim nós deixarmos de ser humanos. Nós só ainda temos medo de deixar de ser humanos porque a nossa cultura é toda enraizada no culto do humanismo. Do mesmo jeito que falam da culpa cristã, tem aqui um medo humanista, que é a ideia de que se nós deixarmos de ser humanos, nós seríamos coisas inferiores. Por quê? Porque nos foi ensinado culturalmente de que o ápice, a coisa mais importante é ser humano. Então nós temos medo de abrir mão da humanidade. Mas talvez, deixando de ser humanos, nós poderíamos nos tornar melhores. É isso que a teoria transhumanista vai fazer. Então o transhumanismo é uma corrente que ela tem alguns das suas bases num período anterior, lá do começo do século XX, mas quando essas bases, que são essas ideias de usar a ciência para melhorar nossa saúde, melhorar nosso corpo, nos deixar imunes a doenças, focar o desenvolvimento científico nisso, fazer como o foco principal da ciência ser isso, quando essas ideias se encontraram com os ideais do pós-humanismo, resultou nessa ideia do transhumanismo, a ideia da evolução humana usando as tecnologias a ponto de talvez fazer com que nós deixemos de ser humanos nesse processo. E tudo bem nós deixarmos de ser humanos no processo. E se o longa anterior lá, o Kaiju Okusei, tinha uma perspectiva muito pós-humanista, aqui no segundo filme, essa perspectiva pós-humanista, em alguns pontos, é mostrado como ela é frágil, como ela não se sustenta por muito tempo, mas ao mesmo tempo dá uma nova perspectiva, que eu acho que é o centro da discussão da ficção científica nesse filme, que é apresentar com força essas discussões da teoria do transhumanismo, que é esse ramo do pós-humanismo, né? Pense nos dois círculos que se sobrepõem
sobrepõem, né, o humanismo e o transhumanismo, e tem um espaço ali entre os dois que é compartilhado pelos dois. Então, nesse segundo filme, a discussão é menos pós-humanista, inclusive o pós-humanismo é criticado como algo frágil, e o foco aqui é em discutir temas do transhumanismo. Qual o limite que nós, como espécie, podemos evoluir de forma orgânica e como nós poderíamos impulsionar a nossa própria evolução como espécie usando tecnologias. Até quando nós poderíamos fazer isso sem deixar de ser humano, e em que ponto nós faríamos isso e nós perderíamos completamente a nossa humanidade. E se nós perdêssemos nossa humanidade, isso seria algo bom ou seria algo ruim? Então são esses os pontos discutidos aqui. E os bilusaludos são esses sujeitos que eles não são humanistas. Eles nunca foram, eles são talvez positivistas, mas diante de poder melhorar a eficiência deles como espécie e de evoluírem usando a ciência, abrindo mão da identidade deles, como eles entendiam a espécie deles até então, tudo bem em nome do progresso, da eficiência e da economia. E enquanto os humanos, eles temem e odeiam o Gojira, os bilusaludos não, eles admiram o Gojira, eles olham pro Gojira e pensam, que troço fantástico, lindo, incrível, mas eles não pensam no Gojira como uma força da natureza. Os bilusaludos pensam no Gojira como uma força da indústria. Eles olham pro Gojira e pensam, isso aqui é uma coisa que os humanos criaram. O desenvolvimento tecnológico humano, a nossa poluição, as nossas armas atômicas geraram o Gojira. Então, de certa forma, o Gojira é produto da ciência humana, da indústria humana. Só que eles falam que a existência do Gojira não é algo ruim. O erro da humanidade não é criar armas atômicas, nucleares e guerras e poluição e terem criado os kaijus. O erro dos humanos é não ter conseguido controlar os kaijus que eles criaram. E quando eles estão criando o Mechagodzilla, que se transformou no Mechagodzilla City, eles estão criando um kaiju. Os humanos criaram o kaiju deles, que é o Godzilla. Esse é o nosso kaiju, que é o Mechagodzilla, que de novo remete lá ao Godzilla Tai Mechagodzilla de 1974, quando os humanoides símios do terceiro planeta do buraco negro chegam na Terra, com o Godzilla deles, com o kaiju deles, para enfrentar o Godzilla dos humanos e conquistar o planeta dos humanos. O kaiju do povo do terceiro planeta do buraco negro versus o kaiju dos humanos, que é o Mechagodzilla contra o Godzilla. E aqui nesse longa essa ideia se repete. O Mechagodzilla é o kaiju dos bilusaludos, que eles criaram e que eles decidiram se integrar nele e fazer parte deles. Eles têm orgulho de terem criado um kaiju. Só que eles falam que o kaiju deles é melhor que o kaiju dos humanos, porque o kaiju deles eles conseguem controlar, eles que pilotam. Eles conseguiram se integrar e se tornar parte do kaiju deles. Então eles não temem os kaijus. Eles não querem destruir os kaijus. Eles querem serem um kaiju, porque eles entendem que os kaijus são a força mais poderosa de todas, são a força mais eficiente de todas. Então os bilusaludos, eles não só querem ter essa força, como eles querem ser essa força. Então eles querem se tornar um kaiju. E se o plano deles derem certo e eles conseguirem derrotar o Gojira, qual é o plano deles? Eles queriam que os humanos se integrassem também no Mechagodzilla City, que eles também fossem assimilados. E depois disso, o que eles iam fazer? Mechagodzilla City iria crescer, assimilando toda a vida orgânica da Terra e se tornando a própria Terra. Isso é muito uma alegoria para o colonialismo, é chegar a esses caras com o ponto de vista deles, com a indústria deles, dane-se os nativos, dane os animais, os vegetais, o ecossistema, nós vamos industrializar tudo isso aqui, porque industrializando isso fica mais eficiente, e se isso ficar mais eficiente e mais produtivo, vai ser melhor e ponto. O Mechagodzilla nessa série de filmes é o kaiju que personifica os ideais de progresso do positivismo ocidental. E o grande clímax do filme é o Haru no dilema, que o Gojira ele é colocado numa posição vulnerável, o Haru finalmente tem a oportunidade de destruir o Gojira, de atingir o objetivo máximo dele, a obsessão máxima dele, só que para ele fazer isso, ele vai ter que se deixar ser assimilado pelo Mechagodzilla City. E não ele só vai ser assimilado, como ele vai ter que deixar que pessoas que são importantes para ele, que não querem ser assimiladas, também serem assimilados. Então ele tá naquele dilema. Ele vai conseguir o objetivo, a obsessão dele, mas para isso ele tem que sacrificar pessoas que são importantes para ele, ou ele vai salvar as pessoas que são importantes para ele e abrir mão da obsessão dele, da coisa que foi o ponto de vista máximo para ele. E o Belubê, que é o amigo do Haru, que admira o Haru, porque o Haru é o cara determinado, que ele escolhe uma coisa e ele vai até o fim, ele decidiu que ele ia derrotar o Gojira, e ele vai com toda a força, faz tudo que pode para derrotar o Gojira. O Belubê, ele tem certeza, não, o Haru é muito mais parecido com os bilusaludos do que qualquer outro humano. Então é óbvio que para derrotar o Gojira, o Haru vai aceitar ser assimilado pela Mechagodzilla City. Eu gosto bastante dessa animação, não só por abraçar toda essa ideia da ficção científica mesmo, né, de pegar discussões que são da ciência e extrapolar essas discussões para
a falar sobre sociedade e comportamento humano, mas também por trazer esses temas que são pegar toda aquela ideia que foi discutida no longa anterior sobre pós-humanismo e mostrar agora, mas olha as fraquezas daquela teoria. Olha como uma sociedade pós-humanista é muito mais frágil do que aparentemente parecia no início. E inserir toda uma discussão sobre transhumanismo, que me parece assim que é o centro assim, desse longa. Mas essa série ainda tem mais algumas discussões que eu vou trazer quando eu falar da sequência dele, né? Por hoje era isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Agradeço muito quem assistiu, agradeço os apoiadores que ainda não conhecem. Eu convido para dar uma passada na página do Ilha Kaiju no Apoia-se. Quem quiser fazer alguma doação, eu vou deixar a chave Pix aqui na descrição do vídeo. Sintam-se livres para comentar. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei. Quem puder compartilhar esse vídeo ajuda muito, né? Se vocês puderem compartilhar, inclusive com seus amigos que moram lá no terceiro planeta do buraco negro. Depois eu ainda vou fazer mais um vídeo dessa série comentando a terceira parte, que é a parte final. Obrigado e até o próximo vídeo.